Fala, humanos, como estão vocês? É o seguinte, meus queridos, como já perceberam, né? Nós estamos aqui nos anfíbios. No caso, a gente já estudou do reino animal dos vertebrados, né? Os peixes, agora a gente vai para os anfíbios. Tá? Aula super fácil, tranquila. Tá? É só você anotar aí no seu caderno as informações, tá? É uma coisa importante, anotações, para você poder fazer as atividades simulado depois. Tudo bem? Outra coisa, esses slides, tá, que eu estou utilizando aqui para esse vídeo também são, estarão em anexo, tá, lá na plataforma. Caso você tenha alguma dificuldade ainda, você pode pedir para mim pelo privado, que eu vou mandar lá no WhatsApp o link, tá, desses slides. Tudo bem? Então vamos lá, sem muita demora. Olha só, anfíbios. É uma palavra aqui composta, né, de duas outras, né, no caso no grego. Anfi significa dois modos ou dois lados, né, e bio, vida. Então nessa classe, a classe anfíbia, né? Opa, meu fone está caindo aqui. A gente encontra seres que têm parte do seu ciclo de vida, né, na água e outra parte no ambiente terrestre. Tá? Características. Então lembra que a gente está estudando segundo a teoria evolucionista. Então no caso desses seres aqui, eles evoluíram a partir de peixes, né, que conseguiram ficar um pouquinho mais tempo mais fora da água, forçaram ali, não é que forçaram, né, eu estou falando assim, parece meio lamarquista, né, mas ele de alguma forma a natureza selecionou seres que conseguiam, né, se locomover com as suas nadadeiras peitorais e tudo mais, né, e aí originou uma classe dos anfíbios. Isso obviamente não foi de uma hora para outra, tá? Isso é muito grosseiramente que eu falei, mas é basicamente isso. Então esses seres, eles ainda são dependentes, muito dependentes da água, né? Semelhante à classe passada, né? São muito dependentes da água, né? Só que a razão é o seguinte, ó, a pele dele é muito fina, né? A pele desses seres é muito fina, né? Não protege eles da desidratação. E eles também colocam ovos sem casca. Esse ovo aqui sem casca rígida, né? Esse ovo sem casca, se ele ficar exposto, né, ao ambiente, ele pode ressecar, né? Então ele tem que ficar dentro da água ou em ambientes úmidos. Senão o embriãozinho não vai sobreviver. Tá bom? É uma característica assim, bem notória desses seres. A maioria tem habitat na água doce, tá? São pouquíssimas espécies que vivem em água salgada. Todos eles são carnívoros, beleza? E a pele dele, como a gente falou aqui, é uma pele muito fina, a pele dele é permeável, né? Olha só, ele, entre aspas, ele bebe água, né? Acontece hidratação também pela pele, tá? E além da alimentação, tá? Então ele se hidrata pela pele também. E a respiração dele também é pela pele, tá? Na fase adulta, tá? Porque na fase larval, que é o girininho, né, a respiração é branquial, ele respira por brânquia, semelhante aos peixinhos da classe passada. Tudo bem? O coração dele, desses seres, tem 2 átrios e um ventrículo, tá? A circulação é fechada, ou seja, o sangue sempre fica dentro dos vasos sanguíneos, porém é incompleta. Por quê? Por que a gente fala que é incompleta? Porque o sangue venoso e o arterial, eles se misturam, tá? Normalmente, isso aqui não é regra, mas quando fala de sangue venoso, que é com pouco oxigênio, muito gás carbônico, e o arterial, ao contrário, né? Que é muito oxigênio e pouco carbônico, não é regra, tá bom? Mas eles se misturam, tá? E isso é chamado de circulação incompleta. Tá, então é fechada porque o sangue não sai do sistema, mas é incompleta porque o sangue venoso e arterial, eles se misturam. Tudo bem? Outras características aqui é que a reprodução é sexuada, né? A maioria realiza a fecundação externa. Isso assim, usando, vou usar o exemplo mais rápido agora. Os sapos, né, sapos e rãs, normalmente eles fazem reprodução externa, fecundação externa. E no caso da fecundação interna, são as salamandras. Tá bom? A metamorfose é algo notório também desses seres, porque
eles começam o estágio larval e o corpo vai sofrendo alterações até que ele fica numa fase adulta, né, diferente da que era o início. Né, o girininho é totalmente diferente do sapinho, né, adulto. Beleza, agora são as ordens e exemplos para a gente acabar. Isso aqui é importante você lembrar, tá? Anuros, ó, urus significa cauda, tá? E o A na frente aqui significa não, é uma negação. Então são seres que não têm cauda. Quando adultos, eles possuem patas e não apresentam cauda, tá bom? Quem são? Os sapos, rãs e as pererecas, tá? Tem como diferenciar esses seres aqui. Basicamente os sapos eles têm patinha. Como se diferencia fácil é olhando para as patinhas, tá? Os sapos têm membros especializados em cavucar, né, para a terra. As rãs têm os membros, principalmente os membros posteriores, né, que eles têm uma membrana interdigital, é para natação. E as pererecas têm umas ventosinhas, tem umas bolinhas nas pontas dos dedos, né, que é para escalar. Urodelos, uro de novo aqui, ó, cauda, tá? Então eles possuem um corpo alongado, patas laterais e uma cauda longa, tá? Quem são? As salamandras e tritões. E os ápodes, assim como o A aqui era não, aqui também podes, pés. Então podos significa pés, então 100 pés. Eles têm corpo cilíndrico e não possuem patas, tá? Então quem são? As cobras cegas ou cecílias. Coisas importantes a se falar aqui é que as cobras cegas não são cobras, obviamente, e também não são cegas, tá? Não completamente. Cobras é no caso, essa palavra a gente remete a seres que são répteis, tá? E no caso desses animais eles possuem sim olhos, né? Mas os olhos são não tão desenvolvidos, tá? Normalmente eles se enterram. Então, por favor, não mate esse animalzinho, até porque ele faz um bem gigantesco para o ecossistema. Outra coisa importante é que todos os anfíbios eles possuem glândulas de veneno, sim, tá bom? A cobra cega é inofensiva? De certa forma, todos eles são inofensivos para a gente, tá? Problemas, acidentes com os humanos normalmente tem a ver com a questão da secreção, né, do veneno, encontrar nas mucosas, tá? For tocada na mucosa ou em ferimentos, tá? Direto com sangue. Aí pode ter um acidente, alguma coisa assim, tá? Mas caso contrário, esses seres eles não são peçonhentos, ou seja, eles não têm a habilidade ou a capacidade de, por vontade própria, eles injetarem veneno em você. Tudo bem? Dito isso, por favor, não mate esses animais, porque eles são inclusive bioindicadores, tá? Isso é uma coisa importante. Onde se encontra esses anfíbios indica que o ambiente está muito próximo ou está em equilíbrio, tá? Das relações desse meio. Então, por favor, né, evite de matar esses seres, porque a propósito eles podem acabar com pragas como escorpiões, né, ou outros animaizinhos chatos, né, que podem, assim, por exemplo, insetos, pernilongo, mosquito da dengue, né. Então eles são excelentes para isso. Ok, galera, por hoje é só. Espero ter ajudado. Qualquer coisa vocês podem me chamar aí no WhatsApp e a gente conversa. Tá ok? Isso é tudo bem, pessoal. Valeu, falou, fui.